Continuando aqui com a nossa aula, agora eu irei definir aqui os testes lógicos que nós iremos fazer para testar, verificar se a variável, ou seja, se o valor da variável é maior do que 10. Só que nesse caso a gente tem que fazer o programa ler um determinado valor, ou seja, o usuário vai digitar o valor, o programa vai validar esse valor, verificando se ele é maior do que 10. Então primeiro aqui vamos colocar aqui o teste lógico. Para poder colocar o teste lógico é bem simples. Então o que eu vou fazer? Vamos utilizar aqui o comando if. O if é padrão, basicamente, praticamente quase todas as linguagens, esse comando. E para você verificar se um valor é maior do que 10 ou não, lembre que no Java eu tenho que colocar os valores entre parênteses, a minha comparação entre parênteses. Se eu não colocar essa minha comparação entre parênteses, também vai dar um erro de compilação. Vou fazer aqui o teste para vocês e depois nós iremos verificar aqui se eu deixar de colocar aqui os parênteses no meu teste lógico. Vou colocar aqui valor é maior do que 10. Se ele for maior do que 10, o que eu vou mandar fazer? Eu vou escrever na tela informando se que esse meu valor é maior do que 10. Então vou colocar aqui, eu vou aproveitar esse texto que a gente já tinha colocado. Vou colocar aqui o seguinte, ó, o valor é maior que 10. Vou fechar com aspas duplas, lembre de fechar com aspas duplas. Se não, ou seja, se essa minha condição aqui não for verdadeira, ele vai executar a condição do else. Eu vou copiar aqui esse código do comando, colar aqui e vou escrever o valor é menor que 10. Então, neste caso só pode ocorrer duas coisas. O valor da variável é maior do que 10. Se ele for maior do que 10, ele vai executar essa minha condição. Se não, ele vai executar essa outra condição. Nesse caso aqui, nós sabemos que o valor da variável é maior do que 10. Se eu compilar aqui o código, ele tem que escrever esse comando aqui, ó. Vejam só que escreveu aqui, ó, o valor é maior do que 10. Se eu colocar aqui um valor menor, vamos colocar aqui 5, ele vai escrever o valor é menor do que 10. Então ele só vai aceitar essas duas condições. Se por acaso aqui, se eu colocar 10, ó, por exemplo, não tem nenhum teste que comparando se ele é igual a 10. Eu poderia colocar esse teste. Ele vai falar que o valor aqui é menor do que 10. Só que se eu estou digitando 10 aqui, o 10 não é... no caso aqui, ele não seria menor do que 10. Ele é igual a 10. Tá? Então, nesse caso aqui, sempre vai escrever que o valor é menor do que 10, porque eu não tenho um teste lógico tratando essa minha condição aqui, que eu poderia estar colocando também. Eu poderia colocar aqui, ó, se ele for maior ou igual, eu poderia fazer dessa maneira aqui, maior ou igual, e compilar meu programa, e definir que ele compare o valor da variável todos os valores que sejam maior ou igual a 10. Aí nesse caso aqui eu teria que trocar essa minha descrição, beleza? Vamos tirar aqui esse comando aqui, salvar aqui, tá? Então, lembre-se que para poder realizar comparações eu tenho vários tipos de comando. Eu tenho aqui o maior igual, eu tenho o menor igual, que é para verificar se o valor é menor ou igual ao outro. Eu tenho o menor, o maior igual, que já foi demonstrado também. Eu tenho o diferente, que vai verificar se o valor da variável é diferente do que se o conteúdo da variável nesse caso seria diferente de 10, mas no nosso caso aqui eu estou definindo que é maior, beleza? Vamos salvar. E agora, o que a gente precisa fazer? Foi solicitado que a gente digite o conteúdo a ser validado. Então, para a gente poder digitar o conteúdo a ser validado, a gente vai precisar de um outro comandinho para poder estar fazendo esse comando, tá?